Depois de um dia comum, a maioria de nós só quer deitar, descansar e dar aquela última olhada nas redes sociais antes de dormir. Mas às vezes, no meio de vídeos engraçados e notícias banais, surge algo diferente. Uma história tão estranha que parece ter saído de um pesadelo. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos ver 3 coisas bizarras que eu encontrei na internet. Em setembro de 1912, o condado de Fort City, na Geórgia, teve uma das mais sombrias manifestações de ódio racial que mancharam o sul dos Estados Unidos. E tudo começou quando 2 supostos ataques contra mulheres brancas na região de Cumming desencadearam uma onda de violência que mudaria para sempre aquele lugar. No primeiro incidente, uma mulher branca teria despertado no meio da noite e encontrou um homem negro em seu quarto. Uma acusação que naquele contexto histórico era praticamente uma sentença. E para piorar a situação, um pregador negro fez comentários depreciativos sobre a mulher, o que fez ele ser espancado e colocado como suspeito. Então a polícia local reconheceu o perigo iminente de um outro linchamento e tomou a decisão de trancar o homem dentro do próprio tribunal durante a noite, em uma tentativa de protegê-lo da multidão sedenta por vingança, que se aglomerava do lado de fora. Além disso, outros homens negros foram arrastados para a prisão por meras suspeitas relacionadas ao suposto ataque e foram rapidamente transferidos para Atlanta, por questões de segurança física. E meses depois, quando os ânimos já haviam esfriado, um grande júri arquivou o caso. O segundo incidente, no entanto, desencadearia uma espiral de violência ainda mais terrível, porque dias depois do primeiro, como se o clima de tensão não fosse o suficiente, uma adolescente branca foi brutalmente espancada e abusada, perdendo a vida logo depois por causa dos ferimentos. E um adolescente negro de 16 anos foi ligado ao ataque contra a jovem por uma evidência, um espelho de bolso que teria sido vendido para ele em uma loja local. Então, sob intensa coação, que provavelmente incluiu tortura física e psicológica, o jovem confessou e apontou outros supostos cúmplices. Entre eles estava Robbie Edwards, um dos homens capturados e encarcerados na pequena prisão de Cumming. Mas o destino de Robbie não seria selado pelo tribunal, mas sim por uma multidão enfurecida, que invadiu a prisão, arrastou o cara para fora e o finalizou a tiros. Em seguida ele foi pendurado em um poste telefônico. Enquanto isso, o garoto de 16 anos e outro suposto cúmplice não escaparam, sendo condenados por um júri composto exclusivamente por homens brancos e sentenciados à pena capital por enforcamento, uma sentença que foi cumprida semanas depois, em uma execução que se transformou em um evento público, quase que festivo para os espectadores brancos. Mesmo assim, essa violência não terminaria com essas finalizações, porque nos meses seguintes, um grupo autodenominado Cavaleiros Noturnos começou uma campanha de terror contra os cidadãos negros do condado. Esses homens, provavelmente usando capuzes para esconder suas identidades, iam de casa em casa com um ultimato de que os moradores negros precisavam sair em 24 horas ou enfrentariam um fim, e aqueles que resistiram ou que ousaram defender as suas propriedades e dignidade foram submetidos a perseguições ainda mais intensas, com tiros disparados contra suas casas no meio da noite e a finalização de seus animais de estimação. O resultado disso foi que cerca de 98% dos moradores negros do condado de Forsyth tinham sido expulsos, em uma espécie de limpeza étnica que permaneceria como uma ferida aberta na história americana. Toda essa parte chocante até aqui é só uma introdução para algo pior, porque entre 1920 e 1940, oficialmente nenhum negro residia ali, e a memória de tudo isso, mesmo que muitas vezes silenciada, ainda pairava sobre a região. Foi nesse cenário complexo e carregado de história que Tanla Rosford decidiu construir seu lar, por causa do trabalho do seu marido Leander, e formaram uma família grande e unida, com 5 filhos, 4 meninos e uma enteada. Tanla era descrita como uma supermãe por sua irmã. Ela era o tipo de pessoa que se voluntariava nas escolas dos filhos, mas também sabia aproveitar a vida, e sua casa, como em todos os lugares onde viveu, se tornou um ponto de encontro para os vizinhos e amigos. Não demorou para que fizesse amizade com uma mulher chamada Jeannie Myers, que conheceu através da liga de futebol juvenil dos seus filhos, e logo elas se tornaram amigas próximas. Por isso, quando a Jeannie a convidou para sua festa de aniversário em novembro de 2018, um tipo de festa do pijama só para as mães, Tanla aceitou entusiasmada. A ideia era uma noite divertida e descontraída, com comida, bebida e um jogo de futebol na TV. E aí dormir na casa da anfitriã, sem a preocupação de dirigir de volta. Então na noite de 3 de novembro, ela preparou o jantar para sua família, vestiu seu macacão de pijama com estampas de patinhas, pegou uma garrafa de tequila como presente para a Jeannie e saiu. Quando a festa começou, as convidadas beberam, enquanto assistiam a um jogo de futebol americano universitário. Só que apesar do evento ser exclusivo para mulheres, o namorado da Jeannie, José Barreira, e o companheiro de outra convidada, Tom Smith, estavam no porão assistindo a outro jogo. E como a Tanla era a única fumante regular entre elas, a mulher saiu diversas vezes para a varanda a fim de fumar, onde, segundo alguns relatos, a própria Jeannie teria brincado com ela por isso, pedindo que parasse e apelidando a mulher de Bob Marley. E por volta das 11h30, as convidadas que planejavam sair começaram a ir embora. Então, na manhã do
dia seguinte, o sol nasceu em Forsyth County, e por volta das 8h45, Madeline Lombardi, a tia da Jeannie, que também estava na festa, encontrou Tanla caída no quintal imóvel, e acordou a Jeannie e o José, que correram para fora e confirmaram o que ela tinha visto. Quando a anfitriã ligou para a emergência, eram cerca de 9 horas da manhã, e ela comentou que acreditava que a Tanla tinha caído da sacada e que estava rígida. Então, quando os primeiros policiais e paramédicos chegaram ao local, confirmaram o óbito. A investigação inicial se inclinou para uma teoria de uma queda acidental da varanda do segundo andar, que ficava a cerca de 5 metros de altura do chão. Essa varanda não possuía uma grade de proteção padrão, mas sim um guarda-corpo mais baixo. E a ideia era que a Tanla, possivelmente intoxicada com álcool e Xanax, teria saído para fumar um cigarro na varanda durante a noite e tropeçado ou perdido o equilíbrio. No entanto, essa explicação simples pareceu estranha para a família e amigos da Tanla, e logo para o público geral, porque existiam várias inconsistências na versão oficial. O primeiro ponto foram os ferimentos dela, onde o relatório do médico legista descreveu múltiplas lesões contundentes na cabeça, pescoço, tronco e extremidades. E embora a queda daquela altura pudesse causar ferimentos graves, a natureza e a extensão das lesões pareciam para alguns especialistas e para a família inconsistentes com uma simples queda. Além disso, a cena do crime não foi devidamente isolada ou preservada, e não houve coleta de impressões digitais, apesar das circunstâncias suspeitas. Uma câmera de segurança que apontava para o quintal estava convenientemente sem bateria, e testemunhas importantes não foram interrogadas imediatamente, e seus depoimentos, quando foram coletados, mostravam contradições. E de acordo com entrevistas à polícia, Tanla ainda estava acordada depois que a Jeannie e o José foram dormir por volta da 1h30 da manhã, e a última pessoa a vê-la com vida foi Bridget Fuller, que afirmou ter visto ela comendo uma tigela de gumbo, uma sopa típica de lá, e dizendo que fumaria um último cigarro antes de ir dormir. Depois disso, a Bridget foi buscada pelo seu marido, por volta da 1h47. E outra questão que ficou em aberto foi que os registros do sistema de segurança da casa indicaram que a 1h57 a porta dos fundos foi aberta, fechada e então aberta novamente pela última vez, o que é um pouco estranho se todos já estavam deitados. Além disso, um dos pontos mais controversos foi que descobriram mais tarde que o José tinha acessado ilegalmente o relatório inicial do incidente, relacionado ao fim da Tanla, usando a sua posição como oficial para isso. Essa violação resultou em uma demissão, mas também alimentou especulações sobre um possível encobrimento ou manipulação de informações por parte das autoridades locais, dado o acesso privilegiado e a presença do cara na casa na noite em que seria só para as mães. Mesmo assim, o relatório de toxicologia revelou que a Tanla tinha um alto nível de álcool no sangue, o que revela que ela estava claramente embriagada, além de vestígios da verdinha e Xanax. Então, embora a intoxicação pudesse explicar uma perda de equilíbrio, a família e seus advogados argumentaram que isso não descartava a possibilidade de um crime. Eles questionaram como a Tanla teria obtido o Xanax, já que ela não tinha prescrição para o medicamento, e uma das convidadas admitiu ter uma prescrição, mas negou ter compartilhado, mesmo que mensagens de texto posteriores sugerissem o contrário. Então, diante de tantas perguntas sem respostas e da aparente falta de rigor na investigação inicial, a família de Tanla, liderada pelo seu marido Leander e sua amiga Michelle Graves, começou a pressionar por respostas e contrataram um advogado chamado Ralph Fernandes, conhecido por lidar com casos complexos e controversos na Flórida. Assim, Ralph iniciou a sua própria investigação, solicitando acesso aos arquivos do caso, fotos da autópsia e realizando entrevistas, e concluiu que a investigação oficial havia sido falha desde o início, apontando para evidências negligenciadas, testemunhas não questionadas adequadamente e uma pressa injustificada em classificar o que houve como acidental. Ele ainda levantou a hipótese de finalização, sugerindo que os ferimentos de Tanla eram mais consistentes com uma luta do que com uma queda, e apontou para os arranhões, a variedade das lesões e a possibilidade de que a cena pudesse ter sido alterada. Por isso, cada vez mais a desconfiança da família em relação às autoridades locais crescia, alimentada pela demissão do José e pela percepção de que outros convidados, muitos dos quais tinham conexões com figuras influentes no condado, estavam sendo protegidos. Enquanto a família buscava justiça, a história de Tanla começou a ganhar atenção nacional, impulsionada pelas redes sociais e pelo movimento Black Lives Matter em 2020. E a hashtag Justice for Tanla viralizou, com uma petição online pedindo a reabertura do caso pelo FBI, que reuniu centenas de milhares de assinaturas. Isso porque em fevereiro de 2019, menos de 4 meses depois do ocorrido, o gabinete do xerife do condado de Forsyth já tinha encerrado o caso, concluindo que o fim foi resultado de uma queda acidental. E o fato de Tanla ser a única mulher negra na festa, composta majoritariamente por mulheres brancas e alguns homens brancos, se tornou um ponto de foco, com especulações sobre o que poderia ter acontecido naquela casa. Em 2020, o caso chegou a ser reaberto pelo GBI, a Georgia Bureau Investigation, que é uma agência estadual, mas no ano seguinte concluíram a investigação, anunciando que não haviam encontrado evidências suficientes para apoiar acusações criminais. Só que apesar disso e das dúvidas que ainda ficaram em aberto, algumas pessoas relacionaram essa busca por justiça justamente com o caso que eu mencionei no começo do vídeo, por ser uma região que tem uma forte história de racismo. Então nunca poderemos dizer se o que realmente
realmente aconteceu com a Tanla foi um crime ou apenas um triste acidente. Em outubro de 2021, um chamado desesperado ao 911 surgiu em Alief, uma comunidade em Houston, no Texas. Do outro lado da linha estava uma voz trêmula de um adolescente de 15 anos, contando uma história macabra, onde ele e seus dois irmãos mais novos, de 10 e 7 anos, haviam sido abandonados pela mãe há meses e estavam presos em um apartamento sujo e escuro. E o mais perturbador disso, também estavam com um cadáver em decomposição do seu irmão de 8 anos, o Kendrick Lee. Quando os policiais entraram no apartamento, foram recebidos por um cheiro horrível. O local estava em condições deploráveis. Não havia móveis, exceto por alguns colchões sujos no chão. Também não tinha eletricidade e estava cheio de baratas, enquanto as crianças sobreviventes estavam desnutridas, sujas e visivelmente traumatizadas. E então havia o quarto onde o Kendrick estava, onde os investigadores encontraram os restos mortais do menino, já em avançado estágio de decomposição, coberto por um cobertor fino, onde a posição em que o corpo foi encontrado foi descrita como particularmente perturbadora pelos oficiais. A história de como isso aconteceu veio dos depoimentos dos irmãos, que contaram aos investigadores que Kendrick foi finalizado por volta de novembro de 2020, quase um ano antes, pelo namorado da sua mãe, Brian Coulter, de 31 anos, onde ele agrediu o garoto repetidamente até ele parar de se mover, e a mãe das crianças, a Gloria Yvette Williams, de 35 anos, estava presente durante o ataque, e segundo eles, não fez grandes esforços para salvar o filho. Então, depois do fim do Kendrick, em vez de procurar ajuda ou reportar o crime, o casal tentou esconder o corpo, cobrindo com um cobertor e largaram ele no quarto. Pouco tempo depois, em março de 2021, eles se mudaram para outro apartamento, a cerca de 25 minutos de distância, deixando os 3 filhos sozinhos para conviver com o cadáver do irmão. O abandono foi quase total, com o casal voltando de semana em semana para deixar um pouco de comida, geralmente que é conhecido lá como junk food, comidas como macarrão instantâneo, salgadinhos e refrigerantes. E para piorar, durante essas idas ao apartamento, o Brian frequentemente os agredia, e elas eram tão severas que um dos meninos, que tinha 10 anos, sofreu uma fratura na mandíbula que nunca foi tratada e precisou de cirurgia depois do resgate. Eles eram proibidos de sair do apartamento e ameaçados pelo cara, e como já tinham visto o que aconteceu com o irmão, já sabiam do que o namorado da mãe deles era capaz. Os vizinhos chegaram a contar ter visto o irmão mais velho saindo algumas vezes para pedir comida, mas ele era sempre contido, e nunca contou sobre a situação desesperadora em que ele e seus irmãos se encontravam. Então até esse momento, ninguém sequer suspeitava que havia outras 2 crianças e um corpo trancados no apartamento. E depois de meses de sofrimento e isolamento, finalmente o mais velho conseguiu reunir coragem para ligar para o 911, mas ele tinha tentado contato com a mãe por mensagem de texto, dizendo que não aguentava mais viver naquelas condições, só que não teve ajuda, e assim a ligação para a polícia foi o seu último recurso. E para os investigadores que responderam ao chamado, o encontro com as crianças foi profundamente impactante, onde mesmo depois de terem resgatado as crianças, elas ainda pareciam ter muito medo, sem saber o que esperar. Então, 2 dias depois disso, a Gloria e o Brian foram presos do lado de fora de uma biblioteca pública, e as imagens de vigilância da biblioteca, obtidas pela imprensa, mostraram o casal momentos antes da prisão, pesquisando notícias sobre si mesmos nos computadores da biblioteca, provavelmente cientes de que seu segredo hediondo havia sido descoberto. Com isso, o Brian foi acusado de homicídio, e a Gloria enfrentou várias acusações, incluindo lesão corporal grave por omissão, lesão corporal à criança causando sérios danos corporais e adulteração de evidências. O caso levantou questões angustiantes sobre como algo assim pode passar despercebido por tanto tempo, já que as 3 crianças foram abandonadas com o corpo do irmão por quase um ano, sem que ninguém percebesse. E parte da resposta, segundo os investigadores, pode ser por causa da pandemia que estava acontecendo no mundo inteiro na época, porque muitas escolas estavam com aulas virtuais, então tudo que poderia ser visto por professores acabou não acontecendo. Mas o Distrito Escolar Independente de Alief chegou a confirmar que tinham entrado com um processo por evasão escolar contra a Gloria, depois que as crianças pararam de frequentar as aulas, o que fez com que os funcionários do distrito chegassem a visitar o apartamento em setembro de 2020, antes do fim do Kendrick, mas não obtiveram resposta, e aparentemente não houve acompanhamento. Então, a facilidade com que os pais podiam alegar estar educando os filhos em casa durante a pandemia criou uma brecha, permitindo que os casos de abuso extremo como esse ficassem ocultos. No entanto, a pandemia não foi a única culpada, porque a Agência Estadual de Proteção à Criança revelou que a família Williams já estava em seu radar há anos, com vários registros de denúncias de abuso e negligência, datando de 2015. E em 2019, chegaram a receber um relatório alegando que a Gloria não estava supervisionando adequadamente os seus filhos. E em 2020, um outro relatório alegou abuso físico por parte dela contra uma das crianças. Só que em ambos os casos,
anos. A agência afirmou ter investigado, mas os detalhes dessas investigações e por que elas não resultaram na remoção das crianças ou uma intervenção mais eficaz permanecem ocultos. Além disso, a comunidade ao redor também falhou em agir, já que os vizinhos admitiram ter achado estranho o comportamento do filho mais velho pedindo comida, mas ninguém chamou a polícia ou serviços sociais. O que fez o deputado na época até mesmo comentar que, como comunidade, se você vê algo e parece estranho pra você, diga algo. Essa seria a maior lição. Se você sentir que algo está errado, diga algo. E os 3 irmãos sobreviventes foram colocados em um lar adotivo, onde finalmente começaram a receber cuidados médicos, terapia e aconselhamento para lidar com um trauma inimaginável que sofreram, onde a prioridade era mantê-los juntos e fornecer o apoio necessário para a recuperação física e emocional deles. Enquanto isso, o processo legal contra o casal avançava, e em 2022 e 2023, ambos foram considerados culpados em julgamentos separados. O Brian foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional pelo homicídio de Kendrick, e a Gloria, que se declarou culpada das acusações em um acordo judicial, foi condenada a 50 anos de prisão. Ao menos nesse caso, a pena dos dois não foram leves, como em alguns casos que já vimos aqui no canal, como o da Shania Davis, que foi vendida pela própria mãe para ser finalizada, que eu contei no volume 18 das últimas imagens com histórias perturbadoras. Natália era uma jovem cheia de vida, descrita por seu pai, Gustavo Melman, como alguém que, apesar da pouca idade, sabia muito bem o que queria, e a sua família tinha se mudado de Buenos Aires para Miramar em 1992, buscando a tranquilidade que a cidade litorânea prometia, longe da agitação da capital. Mas mal sabiam eles que essa busca por paz seria destruída da forma mais cruel imaginável. Na noite de 3 de fevereiro de 2001, Natália saiu com as amigas. Era uma noite típica de verão adolescente. Primeiro a diversão no boliche, depois um reencontro com um ex-namorado na orla e uma festa em um clube. Só que ela não voltou para casa e o desespero tomou conta da família. A denúncia do desaparecimento foi feita logo no dia seguinte, mas a resposta inicial das autoridades foi frustrante e infelizmente comum em casos semelhantes, onde a polícia, em vez de iniciar uma busca imediata e séria, tratou o caso como uma possível fuga de domicílio, como se a jovem não quisesse voltar para casa. Então, enquanto a família se mobilizava, distribuindo fotos e procurando por vontade própria em cidades vizinhas, a angústia crescia, e 4 dias passaram, até que a pior notícia chegou, mas não pelas vias oficiais. Seu pai estava em Necochea, uma cidade vizinha, quando viu na televisão a manchete que anunciava a descoberta do corpo de uma jovem em Miramar. O corpo foi encontrado por um menino de 10 anos, no viveiro do Nicola Florentino Ameghino, uma vasta área de reserva florestal na entrada da cidade, um local que, ironicamente, a polícia já havia afirmado ter rastreado sem sucesso. A jovem estava seminua, com o seu corpo apresentando sinais de tortura extrema, e seus finalizadores a cobriram superficialmente com folhas e galhos secos, em uma tentativa de escondê-la. O pai correu para o local e a polícia chegou a tentar impedir o acesso da família, mas ele conseguiu passar, e o que viu ali foi a imagem que o assombraria para sempre. Mas nesse momento ele notou um detalhe macabro: as barras das calças jeans de Natália estavam dobradas, com uma precisão quase militar. Só que esse caso não teve uma demora para descobrir os culpados, isso porque a autópsia revelou a extensão da violência, e também 5 amostras de DNA diferentes em seu corpo e roupas. Mas então a análise trouxe uma revelação que ia piorar tudo. 4 dos 5 perfis pertenciam a policiais da própria delegação de Miramar, homens que deveriam zelar pela segurança da comunidade. Os policiais identificados foram o sargento Oscar Etnick, o sargento Ricardo Anselmini e o cabo Ricardo Soares, e todos estavam de serviço na madrugada de 4 de fevereiro, conforme constava nos livros de registro da delegacia. E o 4º perfil genético identificado pertencia a outro policial, Ricardo Panadeiro, mas o 5º DNA encontrado no corpo de Natália nunca foi identificado. Além disso, uma testemunha contou que viu Gustavo El Galo Fernandes, um homem conhecido por um histórico criminal e ligações com a polícia, abordando a garota e a colocando dentro de um carro policial. O julgamento dos 3 primeiros policiais aconteceu em 2002, e mesmo com a prova irrefutável de DNA, a defesa deles tentou desacreditar as provas, mas isso era impossível. Então, em setembro de 2002, todos foram condenados à prisão perpétua. Essa condenação trouxe um alívio momentâneo, mas a luta da família estava longe de terminar, porque a batalha judicial se arrastou por anos, com recursos e reviravoltas, onde a pena de perpétua, que na Argentina impedia benefícios como saídas transitórias, foi modificada para permitir esse benefício, e a família teve que lutar incansavelmente, chegando até a Suprema Corte, que finalmente em 2011 reestabeleceu a pena original. Mas Ricardo, o 4º policial que teve o DNA encontrado pela polícia, não teve o mesmo destino, o que fez a família da garota liderar marchas por 7 anos, todos os sábados pelas ruas de Miramar, exigindo justiça. Placas em homenagem a Natália foram colocadas nas delegacias, mas chegaram a ser retiradas por pressão dos familiares
familiares dos policiais, o que é um grande absurdo. Então, graças à persistência da família e de ativistas, elas foram colocadas na praça central da comunidade. Enquanto isso, o caso de Ricardo, o quarto policial cujo DNA foi encontrado, seguia em um caminho diferente, porque ele só foi ter um julgamento em 2018 e ainda conseguiu ser absolvido. Uma decisão que causou indignação e foi duramente criticada pela família e por organizações de direitos humanos, até que também a Suprema Corte anulou essa absolvição em 2019 e ordenou um novo julgamento, que ainda está pendente. Já o homem que levou a garota até os policiais foi condenado inicialmente a 25 anos, mas teve a pena reduzida para 10 anos. Então, no momento desse vídeo, já fazem quase 15 anos da sua liberdade, a mesma idade de Natália, quando ele covardemente a levou para um destino cruel. E é importante ressaltar que na época do crime, o termo feminicídio ainda não era muito utilizado na Argentina, mas a brutalidade do caso e o envolvimento direto dos policiais expuseram a violência de gênero e a violência institucional de tamanha forma que, junto dos movimentos dos pais, deu ainda mais forma para o feminismo argentino. E anos mais tarde, a frase "ni una menos", em português, nenhum a menos, se tornou um grito de guerra do movimento feminista, tendo como um dos antecedentes dolorosos a história de Natália, que o próprio pai chegou a compartilhar que sua filha com certeza se juntaria a esse tipo de movimento, por ter sido uma garota tão certa e decidida sobre tudo. Fala galera, você já tinha ouvido falar sobre algum desses casos? Qual deles você achou mais perturbadora? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.